Fala aí, você, ao tentar fazer algo certo, já teve medo das consequências? Fala aí! 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 1, 2, 3, 4. Fala aí! Rosa Parks nasceu em 1913 e, como uma costureira, depois de um longo dia de trabalho, estava no ponto de ônibus esperando o seu ônibus para poder voltar para casa extremamente cansada. Tô cansado de ficar cansado, velho. Às vezes eu olho pra mim e eu me sinto cansado, mano. E aí eu quero descansar. Ela viveu nos Estados Unidos num momento em que havia segregação racial e que nos ônibus havia uma parte para os brancos se sentarem e uma parte mais ou menos do meio, um pouco mais para o final, até o fundo, onde os negros podiam sentar. Rosa Parks estava sentada na primeira fileira em que os negros podiam sentar. Havia outros 3 negros junto com ela. Quando na terceira parada o ônibus fica cheio, há brancos em pé e o motorista do ônibus para o ônibus e vai até eles e diz a eles: vocês precisam se levantar e ir para o fundo. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Rosa Parks permanece sentada, enquanto que os outros 3 negros se levantam. O motorista olha para ela e diz: você não vai se levantar? E ela olha para ele e diz: por que eu deveria me levantar? E então, irado, ele vai até a polícia, chama a polícia, que chega até o ônibus, pergunta se ela não vai se levantar e ela permanece ali firme. Ela é levada à delegacia, ela é libertada alguns dias depois e por causa da sua ação, há um boicote por parte dos afro-americanos que viviam em Montgomery. Cerca de 40 mil negros agora boicotam os ônibus por 385 dias. Ih, rapaz. Indo ao trabalho, à escola e a outros locais a pé, por quilômetros ou de bicicleta. A ação de Rosa Parks movimentou parte dos Estados Unidos, fazendo com que pessoas surgissem para lutar contra o racismo. Talvez você já tenha ouvido falar em Martin Luther King Jr. Realmente. Grande figura na luta contra o racismo, nas suas marchas, na sua luta sem usar a violência em seus discursos, o mais famoso I Have a Dream. Como? Um ano após esse acontecido, a Suprema Corte norte-americana coloca como sendo inconstitucional a segregação racial nos ônibus, fazendo com que negros e brancos pudessem sentar em qualquer assento sem que os negros tivessem que ficar em pé para ceder seu lugar, a fim de que os brancos sentassem. Rosa Parks lutou muito em sua vida, teve que mudar de cidade por causa da perseguição que ocorria contra ela. Chegou até mesmo a mudar o seu nome para não ser identificada. Mas Rosa lutou até o final de sua vida. Guerreira. Em 1997, o estado de Michigan declarou como sendo o dia de Rosa Parks, o dia 4 de fevereiro, em homenagem àquele dia 4 de fevereiro de 1955, quando Rosa negou-se a dar o seu assento para uma pessoa branca. E eu quero deixar para você mais um pensamento de Rosa Parks que disse: você nunca deve ter medo do que está fazendo quando está certo. Não tenha medo de fazer o que é certo, mesmo sendo uma sociedade hoje que valoriza o que é errado, que valoriza aquilo que não deve ser valorizado, em que os valores foram invertidos. Deus espera que você faça o que é certo. O profeta Isaías, no capítulo 5 e no verso 20, afirma o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. A Bíblia menciona de que valores seriam invertidos. O mal seria chamado de bem, aquilo que é amargo seria chamado de doce. Mas o fato do mal ser chamado de bem e o amargo ser chamado de doce não faz com que eles mudem. Nós temos princípios e valores deixados pela palavra de Deus, exemplificados na vida do próprio Jesus Cristo, escrita nos evangelhos. Leia, descubra o amor de Jesus, descubra o estilo de vida de Jesus, aquilo que está escrito na sua palavra.
Deus está de braços abertos para receber a todos. Jesus ama a todos e espera que eu e você também amemos uns aos outros como Ele nos amou. O certo sempre será certo. E aquilo que é princípio, permanecerá princípio, não importa o tempo. E se você tiver que passar por situações constrangedoras e difíceis para continuar fazendo o que é certo, faça o que é certo. E saiba que Jesus nunca irá te abandonar. Que Deus te abençoe. Curta o canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Foi muito legal estar com você nessa semana, lutando junto contra o racismo e mostrando que Deus ama e aceita a todos e espera que eu e você também amemos e aceitemos a todos. Um abraço, fique com Deus.